Olá, eu sou a Natália e nós teremos hoje mais uma aula de Física-Química. O tema da aula de hoje é leis ponderais. Antes da gente começar com o nosso assunto, eu trouxe algumas fotos para tentar representar algumas experiências para vocês. E eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Aqui nessa foto nós temos uma balança de pratos. Em um lado dessa balança a gente colocou um pedaço de palha de aço e a gente equilibrou do outro lado com grãos de chumbo, certo? Vou reduzir essa foto aqui para mostrar o próximo passo, que ele retirou o pedaço de palha de aço que estava aqui e começou a queimar, a tacar fogo nessa palha de aço. E quando ele retorna para a balança, a gente vê que agora essa balança está desequilibrada. Antes ela estava equilibrada com esse mesmo pedaço e agora ela está com uma massa maior. O que será que aconteceu? Será que criou-se massa? Se criou-se matéria aqui? Será que isso é possível? Na verdade, o que acontece? O que acontece aqui é uma reação química, certo? Nessa reação, o ferro que existe na palha de aço, ele reage com o gás oxigênio, formando o óxido de ferro, uma nova substância, certo? Então aqui a gente não está criando matéria, a gente está transformando a matéria, o ferro e o gás carbônico, em óxido de ferro, certo? E por isso, essa nova substância, ela vai apresentar um peso maior, por isso a balança vai estar desequilibrada. Nesse outro exemplo aqui, agora a gente não tem uma balança de pratos, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui o peso, mas eu vou falar para vocês. A gente tem aqui um pedaço de papel que vai começar a ser queimado agora, e por enquanto o peso dele é 1,548, certo? Aí, esse papel, quando ele vai sendo queimado, a massa dele começa a diminuir. Agora a massa dele aqui está 1,451. E à medida que ele vai se queimando mais, a galera está aqui quase todo queimado, aqui dá para vocês enxergarem, a massa é 0,431. A massa então está diminuindo com a queima do papel. Porque, neste caso, a reação que ocorre é entre o papel, que é rico em celulose, certo? E o gás carbono, e o gás oxigênio. E como os produtos, a gente tem as cinzas, o gás carbônico e o vapor d'água. Gás carbônico e vapor d'água, né, os dois são gases que estão escapando, certo? À medida que a queima vai acontecendo. Então, por isso, essa matéria que está saindo em forma de gás, então por isso vai diminuir a massa, certo? Mas aqui a gente também não está destruindo a massa, não está destruindo a matéria. A gente não é possível criar nem destruir a matéria. O que acontece das reações químicas é que a matéria é transformada, certo? Agora, essas duas reações, elas foram feitas em sistemas abertos. E o que acontece se a gente fizesse essas reações, se alguém tivesse feito qualquer tipo de reação em sistema fechado? O que a gente poderia concluir? Um cientista que fez várias reações de calcinação de metais foi o Antoine Lavoisier. Ele fez essas reações em sistema fechado, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um dos sistemas que ele fez, que foi a calcinação do mercúrio. Nesse balão aqui, ele tem mercúrio líquido. Se vocês observarem, a pontinha do balão, ela entra aqui nessa cuba e ela sai dentro dessa redoma de vidro. Nessa cuba a gente tem mais mercúrio líquido e aqui dentro a gente tem ar, certo? Quando ele liga o forno, que é a fonte de aquecimento dele, o que acontece? Ele começa a observar que começa a surgir aqui na superfície do vidro, por dentro do vidro, na verdade, um pó avermelhado. Esse pó, ele na verdade é uma reação entre o mercúrio líquido e o oxigênio, que na época não era conhecido ainda o gás oxigênio. Na verdade, depois de várias experiências, o próprio Lavoisier que identificou esse gás. Então ele dizia que o mercúrio líquido reagia com algo que existe no ar e estava se transformando nessas partículas, que hoje a gente sabe que é o óxido de mercúrio, certo? E ele reparou que a massa desse sistema antes da reação era a mesma massa após a reação, certo? Então as substâncias se transformaram, mas a massa se mantinha a mesma, certo? Por exemplo, se ele tivesse reagido 100,5 gramas de mercúrio com 8 gramas de oxigênio, que é a massa inicial do sistema dos reagentes, a massa final que ele vai obter
é 108,5, que é a soma aqui da massa dos reagentes, certo? Então a massa do produto é igual à soma das massas dos reagentes, ok? Uma outra maneira de vocês observarem isso, agora na balança de pratos, aqui a gente tem um exemplo de grafita, carbono grafita, uma fonte de energia, né? E essa balança ela tá com contrapeso aqui para deixar ela equilibrada. À medida que for aquecendo essa grafita, começa a haver a combustão. Enquanto tiver oxigênio aqui dentro, pode haver a combustão, certo? E essa combustão, ela libera gás carbônico. Porém, quando o sistema está fechado, o gás carbônico não escapa, certo? Então, a gente consegue manter essa balança equilibrada. E a mesma coisa acontece, ó, se ele reagir 3 gramas de grafita com 8 gramas de oxigênio, a massa final do gás carbônico, se essa reação for completa, é a soma, ó, 8 mais 3, 11 gramas de gás carbônico, ok? Então, o que me diz a lei de Lavoisier, que é chamada de lei de conservação das massas? Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos, certo? Então, o que a gente quer dizer aí? Que, como eu falei antes, a matéria não vai ser destruída, ela não vai ser criada. Nessas duas primeiras experiências que eu demonstrei aqui, ela só vai ser transformada, certo? E se eu conseguir fazer essa transformação em ambiente fechado, a gente vai verificar que a massa de antes, a massa dos reagentes, é igual à massa dos produtos, certo? Também tem uma outra frase famosa que está relacionada a isso, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Tudo isso está relacionado à lei de Lavoisier. A nossa segunda lei é a lei das proporções constantes, que foi criada, foi proposta, na verdade, por Proust. E o que diz essa lei? Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. É válido lembrar que quando essas duas leis foram enunciadas, ainda não... O primeiro modelo atômico, que foi o modelo de Dalton, ainda não tinha sido proposto. Então, eles não tinham ainda ideia do que seria um átomo. Mas eles já estavam chegando aqui à ideia de que uma substância composta, que hoje a gente sabe que é formada por pelo menos 2 elementos químicos, ela é formada por substâncias mais simples, certo? Então, por exemplo, no caso da água, que é uma substância composta, ela é formada por substâncias mais simples, que aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. E segundo a lei das proporções constantes, essa substância vai sempre seguir proporções, certo? Por exemplo, vamos supor, se eu tenho 9 gramas de água, ela vai ser formada por 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Se eu somar aqui, 1 mais 8 é igual a 9, certo? Obedecendo a nossa primeira lei, que é a lei da conservação das massas, certo? Agora, e se eu dobrar essa massa aqui? Se a massa de água dobrar, a gente percebe que a massa de hidrogênio também tem que dobrar, que a massa do oxigênio também tem que dobrar, ok? Isso quer dizer que elas estão obedecendo essas proporções constantes, certo? Um outro exemplo aqui para vocês verem, ó, vamos supor que eu tenho 2 moléculas de água, certo? Essas 2 moléculas de água, elas vão formar 2 moléculas de gás hidrogênio, certo? E esses 2 oxigênios vão formar uma molécula de oxigênio. Se eu dobrar isso aqui, ó, dobrei a quantidade de moléculas de água, certo? Então, vocês vão ver que tudo aqui vai dobrar também, ó. Eu tinha 2 moléculas, foram para 4 moléculas. Eu tinha 2 moléculas de hidrogênio, foram para 4 moléculas de hidrogênio. 1 molécula de oxigênio foi para 2 moléculas de oxigênio, certo? Então, sempre obedecendo proporções, ok? E a nossa terceira lei é a lei proposta por Gay-Lussac. O que ela diz? Que os volumes de gases que participam de uma reação química, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, guardam entre si
evidencie uma relação constante. É um pouco parecida com a lei de Proust, né? Só que a gente vai ver que tem algumas diferenças. Vamos supor para essa reação aqui. Eu tenho o nitrogênio gasoso reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônio, certo? Vamos supor, se eu reagir 10 ml de nitrogênio, eu preciso de 30 ml de hidrogênio e vou formar 20 ml de amônio. Se vocês repararem, essa proporção aqui está obedecendo aqui a proporção da estequiometria que balanceia essa reação. Então, eu tenho aqui, ó, 1 para 3 para 2, certo? A quantidade de hidrogênio é sempre o triplo da quantidade de nitrogênio. Então, eu vou ver que o volume também vai obedecer isso, que a quantidade em ml de gás hidrogênio é o triplo da quantidade de hidrogênio. A quantidade de amônia formada é o dobro da quantidade de hidrogênio, certo? Em número de mols. Então, o volume de amônia formado também vai ser o dobro do volume de gás nitrogênio, certo? Então, para manter essa proporção, ó, se eu utilizar 2 ml de nitrogênio, eu tenho que ter o triplo de hidrogênio, então eu tenho 6 ml de hidrogênio, certo? Se eu utilizar 2 ml de nitrogênio, eu tenho que ter o dobro de amônia, então eu tenho 4 ml de amônia, ok? E vocês vão reparar que a soma dos volumes dos reagentes, ela não é igual à soma ao volume final, certo? Se eu somasse aqui, ó, 30 mais 10 dá 40, né? E a gente viu que o volume final não é 40. Por que que isso acontece? Porque volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão possuem o mesmo número de moléculas, certo? A gente vai ver isso melhor, se vocês lembrarem lá atrás da estequiometria que vocês já viram, vocês vão lembrar que nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol de moléculas, ou seja, 6 vezes 10 ou 23 moléculas, é igual a 22,4. Ou seja, não importa o gás que eu tiver, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, 1 mol de gás vai sempre ocupar 22,4 litros, certo? Então, o volume, ele não está relacionado à substância, ele está relacionado ao número de moléculas que existem nessa reação, certo? Então, aqui, vamos supor, se a gente fosse seguir o 22,4, utilizar 22,4 litros de nitrogênio, a gente ia precisar do triplo de hidrogênio e do dobro de amônia, certo? Ia formar o dobro de amônia. Então, a gente vai ver que o volume, ele é sempre proporcional ao número de moléculas, ok? Por isso que a soma aqui dessas duas substâncias, a soma desses dois volumes não vai ser igual a essa soma final, porque o número de moléculas aqui é diferente, ok? E para terminar nossa aula, a gente vai resolver 2 exercícios que estão na apostila de vocês. O primeiro exercício está na página 327. Vamos ver aqui o enunciado. Foram analisadas 3 amostras de óxido de enxofre procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes dados. Então, eu tenho aqui 3 amostras. A massa de enxofre na amostra 1 é 0,32. A massa de oxigênio é 0,32. Se eu somar as duas, a massa da minha amostra é 0,64. A gente consegue ver aqui que para cada uma proporção de enxofre, eu tenho 1 de oxigênio. Então, aqui a proporção é 1 para 1, certo? Aqui, a massa do enxofre é 0,08 e a massa do oxigênio também é 0,08, certo? Então, eu estou mantendo essa proporção de 1 para 1. E aqui, na amostra 3, eu não estou com essa proporção de 1 para 1, certo? Então, o que eu posso dizer? Como a substância 1 e a substância 2 estão obedecendo as proporções constantes, de acordo com a nossa segunda lei, nós podemos dizer que elas são a mesma substância. Porém, essa terceira substância aqui não é a mesma, porque não segue a mesma proporção, certo? Então, a nossa alternativa correta aqui
apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. É a letra B, ok? Vamos fazer aqui agora o número 9 da página 328. Com base nas leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores desconhecidos aqui, né, de A até E, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir, ok? Então, vamos lá. Nesse número 1 aqui, a gente está se referindo a essa reação. Esses são os meus reagentes, o nitrogênio e o hidrogênio, e o meu produto é a amônia, ok? A gente está vendo nessa primeira reação aqui que no final eu tenho 34 gramas de produto. E a gente sabe, segundo a lei de Lavoisier, que a soma dos reagentes ela tem que ser igual à massa do meu produto, certo? Então, para eu descobrir aqui quanto que vale A, basta eu fazer 34 menos 28, certo? Que vai dar 6. Então, a gente já sabe que o valor de A é 6. Então, a gente está entre as alternativas B, C e D, certo? Agora, obedecendo as proporções constantes, se a gente for comparar aqui o 1 com o 2, o experimento 1 com o experimento 2, aqui a gente já sabe que é 6, certo? Então, se aqui é 6, daqui para cá, para 12, a gente está dobrando. Então, para obedecer as proporções constantes, essas outras quantidades também tem que dobrar, certo? Então, 28 vezes 2 dá 56. Então, eu já posso eliminar a letra B e a letra E. A gente já sabe que vai ser a letra D, né? Só para conferir, ó, daqui para cá também tem que ser o dobro, certo? Se tem que ser o dobro, então aqui vai dar 68, certo? Número C, 68. Número C não, letra C, 68, ok? E olha só, daqui para cá, a gente está mantendo, então se C é 68, D também tem que ser 68, certo? E a gente tinha visto que B era 56. Então aqui eu tinha que ter 56 também. Se eu tenho 57, quer dizer que eu tenho um excesso de nitrogênio, que é de 1 grama, certo? Então aqui o E é 1 grama. Nossa alternativa é a letra D, ok? Então vou deixar aí mais uma vez meu e-mail, caso vocês queiram os slides, para eu poder enviar para vocês, ou caso vocês tenham alguma dúvida. E até a próxima!